Oê, sim, bora aprender replicação do DNA comigo de um jeito simples, prático, que você não vai esquecer. Vem comigo. Recapitulando na função da replicação. O que é a replicação do DNA? Primeiro, que só vai acontecer replicação no DNA, porque é somente o DNA que eu quero manter igual em todas as minhas gerações de novas células, durante toda a minha vida, tá certo? O processo de replicação sempre vai acontecer quando uma célula vai sair de cena. Então, antes dela sair de cena para dar espaço para outra, ela precisa duplicar o material genético dela para que a nova célula receba a cópia exatamente igual do DNA. Então, por isso que não pode ter nenhum erro. Um erro na replicação, na formação das novas fitas do DNA, esse erro vai perdurar durante todas as gerações de células. Beleza? Ok. Então, antes de qualquer divisão celular, o DNA vai se replicar e aí sim a célula vai estar prontinha para receber o novo DNA, o novo no sentido de uma molécula nova, mas com as mesmas características, com as mesmas informações de antes. Aquilo que eu comentei com você. A minha informação genética, ela já foi construída desde o momento da concepção da formação do zigoto até agora. Ela é igual. Claro que ao longo da nossa vida a gente vai sofrer mutações, mas não por conta da replicação. É mínimo o erro na replicação que causa uma mutação. Mas pelo meu estilo de vida, por eu tomar medicação demais, por eu beber, por eu fumar, enfim, de acordo com o meu estilo de vida. Então a gente está muito mais sujeito, né? Muito mais expostos a agentes mutagênicos do que a gente imagina, tá bom? Então um erro na replicação não é por conta de uma enzima que não colocou a base direito, não. Erros podem acontecer, sim, mas está muito mais relacionado com o meio externo, né? O que a gente chama de exógeno, ok? Então, bora lá começar. Então, aqui eu coloquei bem pequenininho para vocês uma molécula de DNA fechadinha, com duas fitas formadas de nucleotídeos. Unindo as fitas, eu tenho as pontes de hidrogênio, duas fitas antiparalelas que a gente aprendeu, né? A gente agora deu nome às novas fitas, né? Se uma fita ela tem um nome 5,3, na outra, por obrigação, ela vai ter o contrário, 3,5. Daqui a pouquinho a gente vai entender o porquê que essas fitas de DNA precisam ser diferentes, precisam ter o crescimento diferente, precisam ser antiparalelas, tá bom? Então, vai começar o processo de replicação. Então, a primeira enzima que vocês vão pesquisar, vocês vão ver que ela vai quebrar aqui essas pontes de hidrogênio, porque o intuito dela é deixar livre as duas fitas que vão servir de molde para formar fita nova e, consequentemente, formar novas moléculas de DNA. Então, a primeira enzima ela atua como uma tesoura, cortando as pontes de hidrogênio. E aqui eu coloquei para vocês, ó, rompeu as pontes de hidrogênio todas, daqui a molécula de DNA. Essa daqui é a mesma dessa. A diferença é que eu rompi as pontes de hidrogênio, agora as duas fitas estão expostas. Essas duas fitas aqui que estão em preto são chamadas de fita molde, tá? Que são responsáveis, que serão responsáveis, na verdade, pela formação das novas fitas de DNA, beleza? Se uma fita do DNA é 5 linha, 3 linha, essa daqui vai servir de molde para formar uma fita nova. Então, por obrigação, essa nova fita ela tem que se chamar 3 linha, 5 linha. Ela vai ser o contrário. Por quê? Porque essa fita vai ser complementar a essa. Então, onde tem A, vai colocar um T. Onde tem T, colocar um A. Onde tem C, G, G, C, A, T, A, T e por aí vai.
Beleza. Então, a outra enzima que atua no processo, ela vai passando pela fita molde e vai formando a fita nova, de acordo com essa complementariedade, A com T, C com G. Beleza. Essa outra fita vai ser a mesma coisa. A enzima vai passando por ela, vai lendo a base e vai formando uma fita nova, de acordo com a complementariedade. Então, T, A com T, G com C, C com G e por aí vai. Se essa fita nova ela tem o nome 3, 5, ela vai formar uma fita 5, 3, beleza? Agora presta atenção. Vou até colocar aqui uma setinha para vocês. Eu quero que vocês prestem atenção nessa fita aqui, 5 linha, 3 linha, e nessa fita aqui, 5 linha, 3 linha. Elas são completamente iguais. Não é verdade? Olha só. Aqui eu tenho A, aqui eu tenho A. Aqui eu tenho T, aqui eu tenho T. Então, ela é completamente igual. Essa fita aqui com essa fita aqui. Agora, presta atenção na fita 3 linha. 3 linha, 3 linha. Ela é completamente igual. Ó. T com T. A, G, C, C. Tá vendo? Por que eu tô mostrando isso aqui a vocês? Para provar a vocês o porquê que as fitas do DNA, elas são complementares, elas são antiparalelas. Porque eu jamais vou poder unir uma fita 5 linha com outra fita 5 linha. Porque jamais vai existir a ligação A com A, T com T, C com C. Beleza? Jamais eu vou poder unir uma fita 3 linha, 5 linha, com outra 3 linha, 5 linha, porque elas são completamente iguais. Ó, T com T, A com A, G com G, viu? Então, por isso que as fitas do DNA, elas são antiparalelas, elas vão ter o crescimento, o contrário, tá certo? Aí, o que que tá faltando aí pra gente completar essa molécula de DNA? Vou até colocar de vermelho. Tá faltando eu unir essas fitas. Aí, outra enzima vem, né, e faz a união dessas fitas, né? Então, aqui eu tenho duas ligações. Relevem aí, tá? Porque minha caneta tá grossa. As pontas não vão ficar muito bonitas não, viu? E aí, eu vou colocando as pontas de hidrogênio. Do mesmo jeito do outro lado, ó. 2, 3, 2 e 3. O que é que vocês estão percebendo? No final, num ciclo de replicação dessa molécula de DNA aqui, eu tenho duas novas moléculas, minha gente, inteiramente iguais. Iguais, olha, A, T com A, T com A, T, A com T, ó, A com T, G, C, G, C. Eu tenho uma molécula de DNA nova e uma molécula de DNA nova com a mesma sequência de nucleotídeos, com a mesma informação genética. Então, por isso que se chama replicação, multiplicação do DNA, porque a partir de uma única molécula de DNA, ao final de um ciclo, eu tenho duas novas moléculas idênticas. E aí, se acontecer o processo de novo de replicação, essa fita aqui, aliás, essa molécula de DNA aqui, vai sofrer todo o processo de novo, vai formar de novo. Essa daqui vai sofrer todo o processo de novo, vai formar a molécula de novo. Aí, ao final, eu vou ter quantas aqui? Vou ter 4, né? Porque cada fita dessa, ó, ela vai servir de molde agora para formar
uma nova molécula, tá bom? Então, agora, né, deu para dar uma clareada, eu acho, que melhor, né, entender o porquê dos nomes, né, 5 linhas, 3 linhas, a outra 3 linhas, 5 linhas, porque a gente não pode unir fitas iguais, a gente sempre une fitas complementares, beleza? Um cheiro, fiquem com Deus e até a próxima aula. Próxima aula a gente vai entender as enzimas, né? Como que ela vai atuar em cada um desses processos. Mas o processo é esse. Agora a gente só vai pegar as enzimas e dizer onde que elas entram, onde que elas saem. Beleza? Um cheiro, fiquem com Deus.